pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, gravar um vídeo sobre as questões que caíram na ANAC. Hoje eu vou falar um pouco. Então, mas também hoje eu quis fazer algo diferenciado para vocês. Hoje eu vim em um lugar diferente. Aqui é o Teatro Municipal de Paulínia. Depois eu vou filmar a fachada para vocês. Também à frente está a Prefeitura de Paulínia. Lá no fundo, essa paisagem linda. Então, mais foco. A prova não foi fácil. Eu não considero a prova fácil. Eu fiz, graças a Deus, fui aprovada, passei. Eu fiquei, primeiro as minhas notas, eu fiquei com 16 em grupo 1 e grupo 3. Tirei 16 pontos. E grupo 2 e grupo 4 eu fiquei com 17. Então assim, eu não considero uma nota boa. Eu acho que eu poderia ter sido melhor, deveria ter estudado um pouco mais, me esforçado um pouco mais, mas valeu a pena porque fui aprovada. Na verdade a minha intenção era gabaritar a ANAC, mas confesso que realmente estava um pouco difícil, mas vale a pena estudar. O que aconteceu? Teve uma questão que me deixou bem intrigada, eu até anotei para passar para vocês. Foi uma questão que eu acredito que seja de psicologia, tá? Ela era mais ou menos assim, se eu não me engano ela foi de grupo 2 e ela falava o seguinte, estava escrito o seguinte, quando há desentendimento entre duas ou mais pessoas, aí é classificado como, tava lá, alternativa A, um exemplo, alternativa A eu lembro que tinha conduta, eu lembro que tinha personalidade, eu lembro que tinha, se eu não me engano tinha caráter, e a outra eu não me lembro. Então, eu achei essa pergunta, quando eu li, eu fiquei confusa na hora. Eu falei, nossa, desentendimento com relação às pessoas poderia ser classificado como? Então eu fiquei na dúvida. Eu não lembro o que eu respondi. Eu não lembro, mas eu respondi, com certeza. Eu respondi todas, né? Nós temos que responder todas. E as outras perguntas, como foi? Eu cheguei, deixa eu trocar de mão aqui. Quando eu cheguei, eu respondi primeiro o grupo 4. Foi bem fácil, eu achei bem fácil. O pessoal fala que o grupo 4 é o grupo mais difícil. Eu achei o mais fácil, porque eu estudei bastante o grupo 4 e eu gosto muito do grupo 4. Então, eu achei muito fácil, fiz ele bem rapidinho. Passei, eu fiz de trás pra frente. Aí fiz o grupo 3, depois fiz o grupo 2 e logo o grupo 1. As perguntas que eu não sabia, teve duas de cada mais ou menos, tirando o grupo 4, que o grupo 4 eu respondi todas. As perguntas que eu não sabia, eu não respondi. Eu deixei para me responder depois, então fui respondendo as outras. Quando eu terminei, aí eu voltei, né, li e respondi todas. Quando eu terminei de responder todas as perguntas, eu não entreguei a prova, tá? O que eu fiz? Eu falei, não, eu vou reler, eu vou verificar se está correto. Quando eu comecei a reler, adivinha? Eu encontrei um erro no grupo 2. Por quê? Na ansiedade, quando eu comecei a responder, tinha uma pergunta assim. Qual é a sede que fica em Lima, Peru? Aí tinha a resposta: IATA, CLAC, ONU. Eu, na minha ânsia, coloquei IATA. Falei, lógico, IATA, né? Porque eu fiquei com o ACI na cabeça, convenções. E aí, tá, IATA. Quando eu voltei para corrigir, e eu li de novo, eu falei, não, a IATA não fica em Lima, Peru. E aí eu lembrei que a CLAC fica em Lima. Quando eu me dei conta que eu tinha respondido uma errada, eu pensei o seguinte, nossa, se eu respondi uma errada, pode ser que eu tenha respondido mais erradas. E aí, passo a passo, eu comecei a ler todas, uma por uma, de trás para frente, de frente para trás, com a maior paciência. E acontece que do grupo 2 eu mudei umas 4. Por quê? Eu realmente vi, falei, nossa, não tem lógica, isso aqui está errado, e corrigi. E
foi bom porque quando eu corrigi, eu acertei com certeza, porque se eu tivesse deixado 4 erradas, eu acredito que eu tinha reprovado em grupo 2, né? Ou talvez eu tenha mudado elas, porque em grupo 2 eu tirei 17. Mas enfim, eu corrigi essa e passei a corrigir outras também. Agora, outra pergunta que eu fiquei na hora eu fiquei super confusa, eu não lembrava, eu confesso, que foi o artigo 200 e... foi o artigo, deixa eu ler aqui, foi o artigo 215. O artigo 215 do Código Brasileiro fala assim, transporte doméstico considera... Não, perdão, para tudo. Ó, artigo 215 do Código Brasileiro, da parte de transporte doméstico. Aí fala, considera-se doméstico e é regido por este código todo transporte que os pontos de partida, intermediário e destino estejam em território nacional. Acontece o seguinte, que eles trocam totalmente a frase e na hora você fica confuso. E lá estava o transporte doméstico, ele é considerado a partir de ponto de partida, ponto de chegada, aí estava a resposta correta, né? Ponto de partida, intermediário e destino, e tinha outra que eu não lembro. A primeira vez eu respondi errado, eu fiquei na dúvida e coloquei, se eu não me engano, ponto de partida. E aí eu comecei a pensar, falei, não, acho que isso está errado. E aí acabei colocando ponto de partida, intermediário e destino, tá? Então assim, a questão é pensar. Você tem que parar e pensar. A outra que também me deixou bem intrigada foi a do reserva. Fala assim, qual é o tempo máximo que o tripulante, né, pode ficar de reserva? Normalmente, nós que estudamos, pelo menos na minha apostila, na minha escola, me ensinaram que o reserva fica no máximo 6 horas. Ele pode ficar no máximo 6 horas. Só que acontece na nossa querida ANAC, não tinha essa resposta, não tinha 6 horas. E aí, lá tinha tinha, se eu não me engano, 5, 7 e 10. E aí eu falo, fico como? Não sei. E aí eu não lembro o que eu respondi. Eu acredito que eu tenha respondido 7, porque eu pensei, se é 6, então pode ser que acrescente uma por algum motivo. Então assim, eu acho que eu respondi 7, só que eu ainda... Na hora você fica, né, com a cabeça no mundo da lua, tenta se concentrar, mas é difícil. Só que o que você tem que fazer? Respira fundo, né? Invoca o nome de Deus, se você invoca, se você crê. Se você não crê, não sei, respira, conta até 10, mas tem que manter a calma. E aí, graças a Deus deu certo. Deixa eu ver, o que mais que caiu? Não, caiu várias coisas, na verdade, né? Várias perguntas. Só que aí, ó, caiu sobre hipóxia, caiu sobre jornada de trabalho, caiu sobre trem de pouso, caiu sobre a estrutura da aeronave. Então as outras questões foram questões simples, ok? Eu acho que eu fiz o vídeo muito longo, então eu vou parar por aqui. E aí qualquer coisa eu dou sequência em um outro, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar ele no YouTube se ele ficar muito longo, tá? Então, beijão pessoal, envia perguntas se vocês tiverem dúvidas. Tchau, tchau!